Empoderadas. 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 Em algum momento da vida profissional, a gente acaba se questionando se está mesmo no caminho que a gente deseja seguir. Mas, quando você tem uma carreira consolidada, é muito difícil, desafiador você abrir mão disso para apostar em algo novo. A autonomia e a liberdade podem ser grandes motivadores desse ato de coragem. Nossa convidada é formada em administração pela USP e estudou também na Universidade de Alicante. Teve uma carreira corporativa de quase 14 anos numa farmacêutica e agora decidiu seguir um caminho bem inovador, bem diferente do que ela fazia, mas que era uma paixão, que é o design de interiores e gestão de obras, aquela transformação incrível que a gente faz nas nossas casas. Oi, Nath, tudo bem? É muito legal te receber aqui, viu? Seja bem-vinda. Obrigada, meninas. Um prazer. De verdade, um convite muito honrada de estar aqui com vocês. Obrigada. Nossa, obrigada, Natália. Então, Nath, depois de construir essa carreira sólida aí no corporativo, em que momento que surgiu, né? Queria que você contasse um pouco como foi seu processo dentro de empresa, como você saiu da universidade e tal, mas como que surgiu a ideia de realmente migrar, né? Qual foi o estopim, o momento que você decidiu, quanto tempo antes você decidiu migrar para outra carreira tão diferente da que você estava? Legal. Bom, eu comecei a trabalhar com 15 anos. Eu tinha um objetivo muito claro de conseguir ou pagar a minha faculdade ou morar fora do Brasil, né? Por isso que eu comecei a trabalhar mais novinha. E nesse período eu trabalhava como vendedora, depois durante a faculdade ingressei no corporativo e lá fiquei. Então depois de 18 anos de CLT, na verdade um pouquinho antes de completar minha maioridade no CLT, eu comecei a questionar um pouco a minha longevidade. Então a minha mudança de carreira, ela teve como gatilho pensar no futuro, porque depois de um tempo no corporativo a gente vai vivendo de uma forma automática. Acho que isso já é um clichê, mas é verdade. Mas depois que eu fiz 30 anos, eu comecei a avaliar quem eu seria aos 40, aos 50, aos 60. E eu tinha muita dificuldade de me enxergar fazendo o que eu fazia daqui 10, 15, 20 anos. E por que isso acontecia? Porque me faltavam exemplos. Eu comecei a ver que algumas mulheres maravilhosas com quem eu tinha trabalhado ou eram descartadas a partir de uma certa idade ou colocadas de escanteio, e às vezes ficavam perdidas, tinham dificuldade de se recolocar, e outras que já eram mais velhas estavam há muito tempo estagnadas. Depois de uns 3 anos já na minha posição, eu percebi que eu também estava estagnada. Eu falei, para eu sair daqui, isso foi uma conversa clara que eu tive no momento ali com a RH, minha liderança, daqui eu preciso ou sair do Brasil ou sair da empresa, né? E aí eu passei por aquele processo que eu acho que é comum a todos que começam a questionar a sua carreira, que é abrir o LinkedIn, né? E começar a procurar vagas. E depois de mais de 10 anos na mesma empresa, eu olhava outras vagas e eu não me via nessas posições. Me dava arrepio, me dava preguiça. Eu pensava, o que eu vou fazer? Começar de novo para fazer a mesma coisa que eu faço. Difícil, né? E aí eu comecei a me questionar. Será que vale a pena eu continuar fazendo a mesma coisa que eu faço, sendo que eu não estou vendo nenhuma perspectiva, né, de me desafiar e tal? A única coisa que realmente me empolgava era a liderança. Legal. Era o time, eram as pessoas. Desenvolver pessoas mesmo, acho que você é bem boa nisso, né? A gente conhecer o seu time adoro. em um momento, é bem legal. Mas mais que isso, realmente... E eu comecei a perceber que era pouco. E aí eu tinha essa opção, eu tinha que sair do Brasil, não queria sair do Brasil, as vagas no LinkedIn não me davam vontade de prestar os processos e tal, e aí eu comecei a me questionar. O que eu estou fazendo agora para me tornar a pessoa que eu quero ser daqui 10, daqui 20 anos? Sim. E eu concluí que eu não estava fazendo nada. E aí que começou todo um processo de reflexão e de tentativa de pegar o autoconhecimento e colocar ele na prática, né? Porque a gente fica nesse processo, a gente precisa se autoconhecer, e a gente vai fazer o quê com isso? Agora que a gente já sabe por que caminho a gente vai, né? Que horas que eu vou tomar coragem? Tanto de autoconhecimento, de terapia. Esse tanto, né? De entender que posição a gente quer, né? Quando você teve esse insight, como é que você descobriu que o design de interiores seria esse novo caminho, te transformaria nessa pessoa que você desejaria ser daqui a 10, 20 anos?
Bom, nesse momento que eu percebi que fazer o que eu fazia não era mais uma alternativa, que eu precisava construir uma outra narrativa, eu comecei a olhar para aquilo que eu gostava de fazer. E foi a primeira vez que eu me permiti isso. Na verdade, eu sempre amei arquitetura, sempre amei interiores. Já tinha feito algumas reformas minhas, de amigos, de parentes e tal, como hobby. Já desenhava, tal, já projetava. Mas isso muito, assim, informalmente, né? Quando eu fiz a reforma do meu apartamento, o meu noivo ficava assim, por que você sabe isso? Por que você tá fazendo? Como que você sabe desenhar isso? Mas não é normal. E aí, o pessoal da obra também me questionava, me chamava de arquiteta, não entendia nada. Por que você sabe fazer isso? Mas por que você não trabalha com isso? E aí, teve uma frase da minha terapeuta na época que ela falou assim, tudo que é muito fácil pra gente, a gente acha que é banal e óbvio, mas não é. Então, você acha que é simples, você acha que qualquer um sabe desenhar um armário, você acha que todo mundo sabe onde é a aprumada que desce a hidráulica, mas não é assim. Entendeu? Você acha porque Teve para você... interesse, né? Para procurar tudo e conhecer do seu... E aí quando eu comecei a olhar, falar, será que é uma possibilidade? Mas eu tinha muito medo de aceitar que aquilo que é um sonho, assim, que a hora... Porque para mim trabalhar era pagar boleto, não era se realizar, não era entregar alguma coisa para o mundo, assim. Você é muito consistente, né, nessa sua carreira, né? Quem te acompanha de perto entende que você vem de consistência, você constrói tudo isso, assim, né? Então é difícil também interromper a consistência de um caminho, né? Que você tá falando, isso, não era autorrealização, era consistência, é construir a carreira. Não interessa, a melhor carreira era na melhor empresa farmacêutica que tinha, então você estava lá, né? Então isso tem muito mais a ver com consistência, isso que você tá falando, não tinha sonho envolvido. Não tinha sonho envolvido, né? Não era tão aspiracional, era ali, eu precisava entregar... E pagar minhas contas. E aí, quando eu fiz essa reforma, as pessoas começaram a falar, ué, mas por que tal? E aí, juntou com esse meu questionamento de carreira, eu falei, será que é uma possibilidade? E assim, mas isso aqui eu tô falando 2 anos com a cabeça a milhão, e né, a impostora, e o medo, e o financeiro, e a planilha, e tudo isso te dando todo um... Perdão. Né? Então, assim, eu sempre fui uma pessoa extremamente planejada, com toda a questão financeira, independência e tal. Então, para mim, imaginar que eu não ia receber aquele salário ali no mesmo dia e tal, assim, eu nunca pensei em empreender. Nunca, né, Lê? Eu conheço a Letícia há anos, que é empreendedora desde que nasceu. Eu nunca passou na minha cabeça. Assim, empreender raiz, assim, realmente criar... né, do zero uma empresa, sua marca pessoal, eu nunca te imaginei também. Eu te imaginei já investindo em coisas, fazendo coisas desse tipo. Mas realmente, sendo uma empresa você, né, e mudando de carreira, você saindo do seu emprego, eu já imaginei você fazendo um planejamento financeiro para investir com alguém em coisas desse tipo que você já fazia, um pouco de apartamento ali, um pouco de coisa, mas nunca realmente saindo da sua carreira. Eu também não imaginava. Achava que você ia ficar no CLT pro resto da vida. Virar diretora, ia virar tudo isso e pronto. Ia se aposentar. Também achava. Então, foi nesse momento que me deu um clique, assim. E a construção da gente imaginar que a gente pode viver daquilo que a gente ama e se permitir isso, ela é muito desafiadora. Acho que até mais para nós mulheres, né? Muito. A gente não é educada a trabalhar com aquilo que a gente ama ou, assim, buscar o seu propósito. Eu não tinha seu super potencial também, às vezes até financeiro, porque você encontra o seu potencial de sonho, de produção, e daí você também vai dar uma escalonada, vai ganhar dinheiro, né? Mulher fala muito pouco sobre ganhar dinheiro com a própria coisa, é difícil. É verdade? No primeiro episódio dessa temporada, a gente entrevistou a Thaís Roque, e uma das coisas que a gente conversou com ela foi justamente isso, né? Do quanto as mulheres, às vezes, se podam nesse sentido de não acreditarem em si mesma, né? E buscarem alguma coisa que elas realmente queiram fazer, né? Jamais. E daí você então já era uma coisa muito sua, né? Muito genuína, já era uma coisa do dia a dia, né? Você pensar em reformas, olhar para ambientes e entender que aquilo podia ser melhorado, que aquilo podia ser mudado, que aquilo podia ficar mais funcional. Eu também te conheço particularmente, eu sei que você é uma pessoa extremamente organizada do ponto de vista visual, dentro da sua casa, com as suas coisas, né? E você já falou aí de tudo. Você falou da parte financeira, que era uma posição consolidada, né?
E qual foi essa parte mais difícil da escolha? Então, assim, quando você estava nesse momento de mudança, que todo mundo falou vai e tal, que ponto que foi a dificuldade, que aceitar, talvez, mas realmente de colocar isso em prática? Você passou alguma dificuldade? Você pensou que talvez não daria certo em algum no começo, no momento? Teve algum ponto, assim, de desequilíbrio nessa equação, assim? E você falou que foram 2 anos, né, com isso na cabeça. Como é que você foi construindo isso ao longo desses 2 anos? Olha, é uma construção multifatorial, né? Então, acho que tem a questão financeira, tem a questão... Até uma questão um pouco do seu sucesso. Você tem sucesso. Sim. E agora começar do zero? Exato. Não dá. E se ele não vier? Quer dizer, é um pouco do ego, né? Sim. Então, assim, eu tinha uma carreira, assim, uma pessoa realizada, né? Acho que meus pais tinham muito orgulho de falar, porque minha filha é head de uma multinacional, né? Sim. Minha filha faz reuniões em 3 idiomas todos os dias. Então, acho que tem um pouco disso. Tem a dificuldade, tem a questão financeira muito, mas aí é planejamento também. Então, fui me planejando. E eu acho que o desafio é você aceitar para você mesma. Também a hora que eu tomei a decisão, não tinha como voltar atrás. Natália, você tocou numa coisa, assim, como as pessoas valorizam muito a carreira CLT e tão pouco a carreira empreendedora, né? No geral. É uma coisa até que a gente tem que mudar, assim, do ponto de vista feminino, dessas conversas, porque acaba que isso poda a mulher de ganhar um pouco de dinheiro, porque a mulher é sempre empreendedora. O homem abriu uma portinha e é empresário. Entendeu? Ele é um grande empresário, né? Você, que é uma gestora hoje de obra, design interior, você é uma empresária, entendeu? E as pessoas, né, socialmente, a pessoa que está num concurso público, a pessoa que está numa carreira CLT, ela tem uma valorização social que é muito maior. Prestígio, né? Prestígio. E acaba que os homens acabam se beneficiando desse lugar como empresário demais, né, ainda. E não, tudo bem eles se beneficiarem, mas contanto que a gente também seja valorizada, né? As pessoas têm muita dificuldade de aceitar que as mulheres vão criar negócios, vão mudar suas carreiras e vão, né, ganhar mais dinheiro. Ou também é muito mais difícil, imagina, hoje você ser design interior do que você tocar a sua posição na Bayer. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque é o que você falou, meus pais tinham muito orgulho, né? As pessoas tendem a ter mais orgulho quando a gente está no CLT, né? Assim. E assim, é engraçado porque quando você está dentro de uma empresa, o seu tempo, ele vale menos, né? Você passa horas e horas em reuniões que muitas vezes não servem para muita coisa, respondendo e-mails que você não precisava responder, fazendo treinamentos que você não tinha que estar. E quando você vira empresária, cada minuto do seu tempo vai fazer você ganhar mais dinheiro. Sim. Né? Eu estar investida aqui numa reunião com o meu cliente, 100%, vai mudar o meu negócio. Sim. Então, quanto prestígio tem nisso? Né? Você conseguir, com a sua mão, fazer algo que de fato entrega, que de fato muda uma situação, o jogo. Né? Então, assim, hoje eu vejo de uma forma completamente diferente. Assim, já admirava, obviamente, empresárias, porque eu mesma não tinha coragem de fazer isso. Eu acho que o risco é admirável. Né? Sim. O risco é muito admirável. Tomar a ousadia risco, a ousadia é algo extremamente admirável. Sim. Mas hoje, assim, eu vejo como a gente é capaz de fazer algo maior com o nosso tempo. Porque quando você está ali, você pode entregar um projeto gigantesco, o seu salário vai ser igual, você pode melhorar a vida das pessoas, mas você vai ganhar a mesma coisa. Hoje não, né? Então, assim, se eu tiver uma ideia melhor, se eu contratar uma equipe melhor, se eu entregar projetos melhores, meu negócio vai crescer comigo. Exato. E eu acho que o sucesso está totalmente atrelado a essa sua capacidade de mudar. Sim, eu falo para a Aline sempre, né? Quando a gente começa a fazer muitas iniciativas do ponto de vista da FI, eu falo para ela, eu vou colocar energia em tudo isso, porque eu que sou responsável no comercial, eu e a Kelly, né? Quando eu falo, eu vou fazer tudo isso. Você vai aguentar tudo que vai vir? Porque quando a gente coloca energia, né? As coisas crescem. Às vezes não aparece o cliente de imediato, mas aparece uns projetos em parceria, aparecem outras coisas pra gente falar. Então, você vai colocando energia, botando a mão, e é isso. Quando você empreende, é isso, sabe? Se eu me empenhar na fachada da minha hamburgueria, muda aquilo naquele mês, entendeu? Tudo realmente onde a gente coloca energia faz um cenário econômico muito diferente pra gente, né? E você falou a palavra tempo. Tempo, liberdade, foram coisas que te motivaram também nesse processo?
Na verdade, o dia que eu tomei a decisão foi por uma questão de tempo e autonomia. Um dia eu cheguei na empresa, era umas 7h e pouco da manhã, e eu encontrei no café um par meu, né? Uma pessoa com quem eu já trabalhava fazia muitos anos, e eu acompanhava o processo que ele estava construindo uma casa no interior com a esposa, para eles morarem. Eles vinham para São Paulo só uma vez na semana trabalhar. Então, era um sonho de vida do casal, fizeram a casa, já estavam ali na faixa dos 50 anos, né? Mais de 30 anos de carreira, tal. Eu cheguei e falei, você tá bem? Ele falou assim, você não sabe o que aconteceu. Eu me mudei no final de semana para a casa que eu construí nos últimos 2 anos. Chegou na segunda-feira, o chefe ligou para minha mulher falando que ela voltou presencial. Agora, minha casa está no interior, eu desfiz meu apartamento em São Paulo, eu não tenho onde morar, ela precisa passar a semana aqui, eu não quero passar a semana aqui, também não quero passar a semana aqui. Quer dizer, eu não tenho autonomia sobre a minha própria vida, porque eu fiz uma casa e eu não vou morar lá. E assim, gente, isso é normal, né? Assim, as empresas estão voltando, acabando com home office, ok. Não é uma questão de home office presencial. Sim. É muito maior, é você olhar uma pessoa com 50 anos, com uma carreira consolidada, não podendo decidir o que ela vai fazer da vida dela. Exato. Porque se a empresa amanhã me falar, olha, o escritório vai mudar para Caxias do Sul, eu tenho que ir. Exato. Porque tá na mão deles, não tá na minha. E não é a empresa que tá errada, de forma alguma. Né? Mas- Sendo uma empresa, a gente até entende que às vezes a gente tem que tomar algumas decisões, né? Que vão beneficiar a empresa. A empresa está atrás da Claro. lucratividade dela, da melhoria de processo dela, Sem da problema. marca dela, né? Agora, o que eu estou fazendo com isso? Porque Exato. quando eu olhei para essa situação, eu falei, o meu tempo não está na minha mão, não tenho autonomia. E eu não tenho hoje, mas também não vou ter, como eu estava falando no início, nos próximos anos. Né? Então, o meu tempo foi, sem dúvida, um dos principais gatilhos da tomada de decisão. Eu acho que tempo é uma coisa... Hoje, pela manhã, eu agradeci num grupo lá dos jantares, né? E falei, obrigado pelo seu tempo offline. Saiu isso, né? Mas eu acho que não tem coisa maior e mais importante que a gente possa dedicar a alguém do que o próprio tempo. E, então, assim, é de uma riqueza. E não é comprável, né? É só... Mensurável. Não dá para mensurar. É uma coisa muito, muito diferente, assim. Mas eu queria que você falasse de uma forma prática, se você tiver, né, exemplos do que é carreira corporativa, de que ferramentas, por exemplo, ou de forma de trabalhar, de processo, você impactou hoje na forma como você trabalha os seus projetos de design ou as suas gestões de obra. O que todos esses anos de corporativo, de administradora e de especialista em marketing, né, impactam hoje na sua vida como empresária e design de interiores? Que gerir obra é um desafio. Porque gerir obra é um desafio gigantesco. É tão legal. Mas é tão legal. Quem acha Olho legal, brilha. Natália? Ninguém acha. Ai, gente, é maravilhoso, maravilhoso. Hoje eu fui num apartamento que a gente começou a demolição ontem. Ele já tá no chão, quer dizer, uma tela em branco. Que coisa mais linda. Assim, eu acho que a gente é uma construção daquilo que a gente decide, né, para nossa carreira, sem dúvida. Então, assim, ao longo desses anos, eu aprendi sobre gestão, sobre alinhamento entre pessoas. Por exemplo, hoje na obra, eu tenho que trabalhar vários times simultaneamente, né? Na empresa, você faz isso o tempo inteiro. Sim. Então, assim, eu só vou conseguir instalar a marcenaria depois que a marmoraria fizer a bancada. A bancada só vai fazer se eu avisar eles 15 dias antes que eles têm que medir, para eles irem lá medir. Então, assim, é todo um cronograma que precisa estar organizado para eu conseguir entregar tudo no momento que tem que ser entregue. E isso a gente faz muito na organização, né? Sim. Então, a gente tem que influenciar times que têm interesses diferentes, a gente tem que trabalhar com pessoas que nem sempre tem o tempo todo delas para aquele projeto, que estão trabalhando em várias outras coisas. Numa obra é muito assim, né? Então, assim, o gesseiro que foi lá hoje de manhã, à tarde ele já está em outra obra. Quer dizer, então, toda essa orquestra tem que funcionar junta para o negócio, no final, funcionar, prazo, entregas e tal. Uma questão
assim, primordial é o contato com o cliente, atendimento ao cliente, né? Como se apresentar ao cliente, a sua estratégia pessoal, mas também ali, depois que o projeto está em andamento. Então, como você vai garantir que a pessoa está sentindo que aquilo está caminhando e conforme foi alinhado. Então, isso a gente também faz muito na organização. Tem uma coisa de sentimento, né? Esse trabalho é um pouco parecido com o da FIA, assim. Porque quando a gente tem um cliente hoje, a gente precisa entender o que ele está sentindo da gente. Esse processo do atendimento é o mais importante. É mais importante do que toda a gestão de marketing, de fato, que a gente vai fazer. Então, hoje a gente tem um atendimento premium, mas o que isso significa para o cliente? Os clientes estão percebendo esse valor? É isso que você está falando, né? Então, porque daí você traz também essa visão que você tem do marketing, né? Os seus clientes internos, que você tinha dentro da empresa, agora você tem os clientes externos. E no fim, que é uma coisa bastante incomum também, é que um vai indicar para o outro. Acaba que hoje, né, a gente chega por alguns outros clientes, chegam de outra forma. Mas o cliente mais consistente que fica com a gente, ele chega por indicação de gestores que estão dentro das empresas. E eu imagino que seus clientes também, alguns vão chegar de outra forma, mas a maioria vai chegar conhecendo, de alguma forma, o seu processo de trabalho, né? E assim, a maioria das pessoas que me contratou até hoje foram pessoas com quem eu trabalhei. Isso é muito legal. Porque as pessoas... O que é uma obra, não é no final? É um BO gigantesco. É uma gestão. Então, são pessoas que sabem que, assim, você pega um problema e você resolve. Sim. As pessoas com quem você já trabalhou. Elas sabem que Sabe que eu tenho uma máxima, né? A gente só conhece uma pessoa se a gente viajar um fim de semana com ela, dormir ou trabalhando. É existe isso. outro. É total, mais que relacionamento amoroso. Exato, Muito mais. Porque às vezes você tá com um par amoroso dentro de casa, você não sabe o que ele é no trabalho. Não tem nada a ver com o que você tá imaginando, entendeu? Exatamente. Então, as pessoas com quem eu trabalhei foram as primeiras a confiar as casas delas na minha mão, né? E isso, para mim, foi uma honra, porque eu falei, gente, mas vocês nem conhecem, vocês não sabem o meu portfólio, vocês não sabem o que eu gosto. Sim. E aí você vê que não é tanto uma questão estética. No final, é uma questão de confiança. Muito legal, né? É incrível você falar isso de atendimento, de como você entende de gestão, de tudo que você passou. Eu acredito muito nisso, nos processos de trabalho também. E como tem sido você gerir a sua marca pessoal? Porque a gente sabe que também nesse caminho isso é bastante importante e você já é um sucesso no TikTok. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Você sabe que esses vídeos do TikTok foi uma loucura, porque assim, eu consumo bastante TikTok, na época consumia mais que Instagram, inclusive, e eu vejo que o TikTok é uma ferramenta muito mais de entretenimento e de opinião do que de formação de marca. Mas é difícil a gente desatrelar as coisas, né? Então, quando eu falei, eu preciso falar algumas coisas aqui, aí muito mais sobre essa conversa que a gente está tendo. De carreira, mudança de carreira. Carreira, mundo corporativo, percepções Me posicionar, de eu não sei do que vai vir disso também, né? Exato. E as pessoas do TikTok, elas vieram para mim, inclusive com a intenção de fazer projetos comigo, dizendo, eu gostei muito do que você pensa. Então, as pessoas, elas acabam gostando de você ou têm alguma empatia com você por causa das suas ideias, entendeu? Então, o TikTok foi essa ferramenta muito mais no lado das ideias, assim, do que se pensa. E no Instagram, você vai construindo a marca ali. No Instagram, eu tomei uma atitude aí, uma pessoa que me recomendou e foi muito boa, que ela falou assim, abra o seu Instagram. Porque quando as pessoas vão contratar uma pessoa para cuidar da casa delas, elas querem saber quem é você. Sim. E não que cor que você gosta, que tipo de madeira que você põe no piso. Sim. Elas querem saber... é a questão da confiança voltando, entendeu? Então, a construção da marca pessoal, ela gira muito em torno disso. Acho que depende muito do segmento. Do seu segmento. Atua. Sim, exato. Claro, perfeito. Mas, no meu caso, a pessoa contrata outra pessoa. Ela não está interessada, assim, em algo... Claro, você pode contratar um grande escritório de arquitetura, mas aí é diferente, né? Acho que é outro segmento de mercado. E isso tem dado muito certo, né? Hoje, a grande questão é como eu escalo o meu negócio para conseguir dar conta dessa demanda. Então, acho que
tem funcionado, mas eu acho que eu peco bastante nas redes sociais, sou um pouquinho ausente, podia ser mais presente, mas é difícil, né? Sobre isso, de escalar o seu negócio, qual tem sido, então, essa dificuldade que você tem visto nesse momento? Eu acho que é outro passo de coragem, né? Você colocar outras pessoas para dependerem daquilo que você faz. Quer dizer, hoje... É ocupar elas em tempo integral, né? Então, né, e a gente, né, todo mundo pergunta, porque a gente está num grupo, né, de mentoria, que é com várias empresárias e tem outras pessoas de agência, tem várias agências. Só que as agências, normalmente, elas não têm nenhum funcionário. A pessoa contrata, ou algumas têm 1, 2, 3, mas contratam todos freelas para fazer, que é o que hoje você contrata equipe de obra, não sei se, né, acho que você tem uma equipe só sua, mas tem as outras coisas, gesso, não sei o que. Né? E é difícil mesmo, né, esse próximo passo, né, a gente ocupar as pessoas inteiras, para a gente ter responsabilidade sobre a vida delas também, né? Então, a gente já passou por isso lá atrás, né? A gente tem 10 anos de empresa, mas eu vejo que é um passo grande. É um Então, dilema, as agências né? ficam nesse dilema, algumas amigas até lá do grupo, tem uma incrível, a Manuela, que formou um outro hub 40 mais, mas ela tem um hub de comunicação, ela manja muito de branding, ela trabalhou em grandes marcas, mas ela é uma consultora, assim, né? Ela monta o planejamento. Porque, às vezes, a pessoa não tem coragem. E eu vejo, Nath, tá? Se eu vou te dar de dica, é outra ousadia, mas eu vejo que a gente só cresce com um time mesmo. E fiel, né? Então, cada vez que você puder mais fidelizar os times, né, que estão com você, eu acho que esse é um pré-requisito. Porque a gente está pronto como cultura lá dentro da FI, às vezes com algumas pessoas meio fora da cultura, às vezes com todo mundo dentro, às vezes com a gente, pensando que está de um jeito, lá, empresas têm dessas, né? Mas a gente está todo mundo caminhando para o mesmo lugar. E daí, quando chega o job, chega a empresa, chega as coisas, os desafios, tem um time pronto, que já sabe como você trabalha, que já sabe como aquilo vai, né, se desenrolar e se desenvolver, né? Mas eu vejo que esse, pelo menos o nosso mercado, que também o seu é B2C, mas o nosso B2B, assim, é bem difícil para as outras pessoas de agência. Às vezes são pessoas muito legais, você vê que as pessoas são muito boas. Elas falam, quando eu vou fazer o projeto, eu contrato um freela, mas daí o freela não tá na pegada dela de marketing, entendeu? De comunicação. Estou fazendo um pensamento aqui, Consultoria grátis, eu agradeço. Não, eu concordo muito, Lê. Eu acho que é um passo, assim, inegável. Assim, ele vai acontecer. É muito mais quando me preparar para isso, né? Acho que tem um planejamento, mas quando eu fui líder por muitos anos, né? E você hoje consegue encaixar, né? Algumas obras, porque uma pessoa está numa etapa, a outra está na outra, você vai sim. encaixando tudo. Você está fazendo 3, 4. Então, por exemplo, tá no gesso, um na madeira, no outro, e no negócio. Então, tipo, a coisa vai desenrolando mais obras por mês, né? Então, você não fica tão fechada numa coisa, né? Não. Agora, o que eu faço, eu não tenho ninguém para fazer. Não. Então, realmente essa decisão de expansão, ela vai acontecer. Sim. Ela vai acontecer. É muito mais uma questão de tempo. Não é se vou fazer ou não. Então, assim, concordo 100% com você. Projeto, de tudo mesmo, né? Entregar projeto. Às vezes a pessoa só quer o projeto também, né? Ela não quer. Sim. Então, isso faz diferença, né? Monetiza, faz crescer, né? Bastante. Aqui, Nath, a gente, no Empoderadas, né, a gente tem essa função, vamos dizer assim, desde o primeiro, que é impulsionar mulheres. E aí eu queria saber se nessa sua trajetória e nessa sua decisão teve alguma mulher muito importante, assim, que te inspirou. Olha, eu tenho algumas. Eu acho que eu tive comigo nessa, eu comentei no início, né, mulheres que me inspiravam muito e que eu achava que poderiam ser mais reconhecidas, né, e elas me mostraram que talvez o mundo corporativo não fosse aquele mar de rosas e que... Então, elas me mostraram que a gente precisa criar a nossa própria carreira, né? Eu me inspirei muito em amigas. Então, já falei da Letícia em outros momentos, mas amigas que tomaram a decisão de empreender, de se tornarem empresárias, e isso também me inspirou muito, no sentido de a gente ser capaz de iniciar algo do zero e tal. E eu também tive mulheres mais próximas de mim, por exemplo, da minha família, que eu vi que tomaram a decisão de empreender na própria carreira ali, em outros segmentos, nada a ver com o que eu faço,
E que muitas vezes, até uma questão uma questão financeira, assim, que eu olhava muito, né? Eu pensava, como é que eu vou fazer o dinheiro que eu faço, né? Começando algo do zero. E eu via mulheres que conseguiam uma boa renda sem necessariamente ter ficado 20 anos trabalhando em CLT. Sim. Então, você vê que existem caminhos diferentes. Então, eu acho que a mulher é muito criativa na essência, inclusive para fazer dinheiro. E isso me motivou muito, assim, ver mulheres que, por exemplo, começaram a trabalhar aos 60 anos de idade e estavam se posicionando bem naquilo que elas faziam. Então, isso foi algo que me deu um chacoalhão, tipo assim, minha filha, Você não vai morrer de fome, não vai ser você a única pessoa agora, depois desses anos, que vai morrer de fome. para, né? Para, né? Então, assim, e sem dúvida, minha inspiração, posso dizer que 100%, sempre foram mulheres, assim. E eu gosto de contratar mulher, eu gosto de trabalhar com mulher, eu gosto de conversar com mulher, então isso não tem jeito, é a fonte onde a gente bebe, né? E é isso, a gente vai criando essas alianças e, por exemplo, quando eu contei para as mulheres da minha equipe, né, porque eu só contratava mulher, que eu ia sair, o apoio que eu recebia, em meio às lágrimas, mas ao mesmo tempo de falar assim, nossa, isso Muito mais transforma, Sim. é muito rico, quer dizer, então você ter apoio também quando a decisão está tomada, isso também é inspirador. Eu acho muito legal o seu trabalho hoje, porque eu fico analisando negócio todo esse tempo que eu sou empreendedora, e eu acho que sempre um negócio tem que ter 2 pontos fundamentais. Ele tem que ter uma parte de planejamento estratégico, que na sua parte vira o design, que o design como um todo tem um planejamento, né, estratégico, a decoração, tudo isso funcional e tal. E tem a parte da execução. Eu acho que gente rica transforma. Você não pode entrar no lugar rica de tudo, né? Rica de dinheiro, rica de crescimento, rica de potencial. Transforma. Então, quando você tem um negócio que realmente pega uma coisa, que a gente fala linha de produção, e se transforma em outra, legal. Agora, quanto estratégico é aquilo, daquele ponto a outro, sabe? Então, eu achei que você, porque tem muito design interior que vai ser só design, então só designer, ou tem muita gente que vai fazer gestão de obra, entendeu? Acho que são coisas completamente diferentes, né? Eu tenho na minha família também pessoas hoje que gerem obras, fazem obras gigantescas e fazem obras de casas luxuosas e tal, mas não tem essa coisa de design, contrata toda a parte de arquitetura, não é apaixonado por essa coisa de decoração. Então, são coisas diferentes. Sim. Então, acho que nesse negócio você está tocando 2 frentes, que são bem diferentes, né? Que conversam, mas são diferentes. Então, que você pode, né? Você pode tirar uma ou outra. E eu acho que empresas de grande potencial, elas fazem os dois. Elas transformam e entregam um valor que a gente quer imensurável, que a gente não consegue muito entender, porque é muito diferente. Então, eu acho que tem que ter o palpável. Na FIA, a gente fala a execução das coisas, todo mundo pergunta, mas vocês executam redes sociais? Eu falo sim, porque é difícil executar todo dia. Planejamento de marketing, a gente manja muito, mas tem muita gente que manja também. Agora, põe uma equipe para fazer uma obra todo dia nas redes sociais, rodando e aprendendo e se desenvolvendo e te cobrando também, às vezes, como líder, e essa engrenagem funcionando sem você também, aquilo começar também a andar sem você, é muito incrível, entendeu? Então, acho que o difícil, né? A gente deveria se orgulhar mais do executar todo dia, porque o executar exige uma eficiência, um planejamento que é para poucos. Tem coisas que assim, são para pouquíssimas pessoas, entendeu? Eu acho muito admirável. Quando eu comecei a pensar, né? Porque essa cabeça do marqueteiro é olhar o mercado de um jeito estratégico, onde eu vou atuar, Sim. né? E quando eu tomei essa decisão, foi justamente porque eu estudei o que estava faltando, qual era a necessidade dos clientes, legal. né? E era justamente essa, ou seja, você tem excelentes projetos, tem muita gente fazendo projetos lindos, mas muita gente frustrada com obras que dão errado, que demoram o dobro, que custam o triplo. Sim. Por quê? Porque geralmente quem faz projeto não faz gestão de obra. Exato. Daí a pessoa também projeta uma coisa, entrega uma coisa, mas ela não sabe o tempo de execução. Consegue ler aquilo. Exato. E explicar para a ponta como aquilo tem que ser feito.
E aí, a minha proposta de valor foi justamente essa. Entregar desde o projeto até o tapete colocado nessa sala. Porque as pessoas, elas não querem um papel, elas querem morar naquela casa. Então, assim, eu acho que no altíssimo padrão isso existe. Existem grandes empresas, né, de engenharia que fazem essa execução. Né? Chiquém, Que fazem. Mas eu via que no meio ali do mercado, a galera ficava solta. Porque fazia o projeto, toma o projeto e agora o que eu faço com isso aqui? Como é que eu vou... Numa obra, assim, de um apartamento pequeno, de 60 metros quadrados, eu faço mais de 300 orçamentos. Você trabalhando aqui, vocês trabalham 10 horas por dia, você consegue fazer 300? Assim, é desumano. Você precisa trabalhar com isso para conseguir fazer. Sim, fazer, claro. Não tem como. Sim. Então, eu percebi essa lacuna no mercado, né? Que legal, meu. Então, foi aí que eu falei, acho que existe uma oportunidade aqui, dá para fazer. Sim. E aí, eu estruturei o plano do meu negócio nessa brecha do mercado. É justamente isso que você está falando. Porque juntar as duas pontas é bem... Porque a gente encontra também agência e tal, os parceiros falam, não, a gente faz o planejamento e tal. Eu falo, legal. Porque, tipo, eu acho sinceramente, eu acho que planejamento é uma coisa super estratégica. Eu acho que eu sou muito melhor nisso do que, talvez, executando. Se eu tivesse que executar como era antigamente. Né? Graças a Deus, a gente contrata gente melhor que a gente por um monte de coisa. Mas... eu acho que planejar tem que ser eficiente, tem que ser feito de forma estratégica, mas é bem mais fácil do que executar. Tudo nessa vida de meu Deus. E as pessoas falam, ai não, é muito chato, eu não quero fazer isso. Ai não quero fazer o evento lá. É muito mais difícil mesmo fazer. Mas é essa pessoa que entende da execução que ela vai estar para sempre com a carreira dela, com a empresa, que vai estar para sempre assim no mercado. Porque é muito realmente difícil executar, né? É verdade. Executar dentro do prazo. Nossa, igual a gente, timing, tudo. Mas, ao mesmo tempo, é extremamente satisfatório. Porque aquele momento você construiu uma coisa, né? Total. Tipo, quando você vê a coisa do começo ao fim, deve te dar um prazer, Lógico. Assim. A recompensa é muito maior, assim. Ainda mais para uma pessoa que tem tantos anos trabalhando em empresas que... Você não vê aquilo de fato, né? Quantas vezes eu vi o próprio produto que eu vendi por anos na minha mão? Quer dizer, você não tem nem acesso. Faz parte de uma parte, você é um pedaço. Exato. Você é um pedaço. Então, assim, vendemos 3 vezes mais esse ano. Que número é esse? Chegava final de ano, eu com uma equipe, gente, no alto da entrega. E aí, você senta com a pessoa para fazer... a análise, né, do ano, pessoa, a pessoa fala assim, Nath, eu não sei o que eu fiz esse ano. Você é amada. Você é maravilhosa. Como assim? Porque é difícil você falar, não, isso aqui fui eu que fiz. Né? Eu fiz essa xícara aqui. Né? Por quê? Porque pra gente fazer essa xícara, vai ter 14 áreas. Um vai do Japão, o outro é o Red Américas, o outro não sei quem. Aí vai precisar passar pro supply, volta pra não sei o quê. Quer dizer... A prova da vigilância sanitária. 200 pessoas botando a mão. Então você fala, mas não foi tão eu assim. Não foi, né? Então a execução, ela é penosa, mas também é incrível, tem um né? poder Sai com alguma coisa pronta, projeto da pronto. recompensa. Coisa que vale muito a pena. Verdade, eu também amo ver as coisas saindo do papel e no seu caso ainda, que é entregar um lar, né? Para uma pessoa. É muito emocionante. Incrível realmente ver isso acontecer. Isso assim... Ainda mais para quem gosta de casa, né? Para quem se importa com aquilo, você vê que, de fato, acho que os ambientes, eles transformam a gente, né? É uma das coisas mais importantes que existe na vida. Nossa qualidade de vida, a forma como a gente se relaciona, quanto a gente facilita ou dificulta as nossas ações ali do dia a dia. Quer dizer, é muito transformador, né? Você saber que você projetou aquela bancada do melhor jeito que tinha. Sabe? E aquele talher vai caber certinho. E aí o lixo vai ter embutido, não vão molhar. Quer dizer, tudo isso é muito gratificante. Sem dá dúvida. A vida de todo mundo, né? Eu escutei uma frase uma vez de você, né? Que você falou, é muito menos uma questão financeira. É uma questão de autorrealização. Você viver no seu próprio lar, onde a coisa foi feita do jeito que para você é importante e tal...
É muito diferente, né? E eu acho que a gente, claro, a gente está passando por um letramento financeiro nos últimos anos. Isso é muito importante, porque a gente aprendeu, até como mulher, a investir dinheiro. Isso mudou, saiu um pouco das áreas de quem trabalhava só com financeiro, ou de quem tinha muita grana e tinha acesso aos bancos, né? A gente hoje, todo mundo é um pouco investidor, todo mundo pode comprar um CDBzinho e tal. Mas acaba que, às vezes, quando a gente fica muito... Eu sou muito apegada a número, né? E se a gente for ficar muito apegada a número, a gente destrói algumas coisas emocionais e de realização do nosso dia a dia, né? Que vai desde... Você não precisa ter milhões de looks, mas ter um look que te faz melhor no dia, porque look constrói, também roupa constrói, empodera, faz diferente, faz parte do posicionamento, até uma casa muito confortável, que é o lugar que você vai passar, né, mais de 80% da sua vida. Então, né, construir, né, ir atrás desse lugar também é uma coisa importante, né? E eu sinto que, assim, muita gente ainda se importa, mas perdeu um pouco também. Tem muita gente que fala, eu vou viver de aluguel porque é melhor dinheiro investido, o juros está alto. E realmente, o juros está alto, o dinheiro da gente rende no banco quando a gente tem uma grana guardada e tal. Mas eu queria que você comentasse isso também de lar, sabe? De criar lares, assim, de transformar a vida também. Eu acho que a gente perdeu um pouco isso nos últimos tempos, assim. Eu acho que, assim, nós mulheres, é o que você falou, a gente tem passado por um aprendizado, né, de como investir e tudo mais, mas a questão da casa, para mim, ela vai além de um investimento. O imóvel, ele vai valorizar, é um dinheiro parado, de fato, mas é também um lugar onde você vai viver. Isso é gigante. Talvez construir as maiores coisas da sua vida. Então, assim, eu entendo que a gente tenha que fazer conta, eu sempre fiz conta, mas assim, a primeira coisa que eu fiz quando eu tinha um pouco de dinheiro foi comprar uma casa. Pra mim, isso aí era Reformar do jeito que você queria, né? Deixar do jeito que você queria. Não tinha nem o que pensar, assim. E quando eu, né, converso com amigas, pessoas próximas que falam, mas... Né, como se isso fosse uma decisão muito difícil e tal, assim... O aluguel que você paga também está saindo, né? Então, assim... Sim, do seu bolso. Do seu bolso. Claro, se você tem o mesmo dinheiro que você estaria pagando de aluguel, você consegue juntar, sim, faz sentido. Porque aí você está, de fato, trocando, né? Então, assim, eu estou colocando aqui e estou fazendo render, que é o que você falou. Sim. Mas o que eu vejo que a maioria das pessoas acaba fazendo é que não sobra o suficiente para investir. Então, elas vão acabar passando todo o tempo pagando aluguel. Porque elas não vão juntar também, né, o inicial para dar entrada. Para conseguir dar uma entrada ou fazer uma reforma e tal. Então, é uma questão financeira em partes, né? Porque é a sua qualidade de vida. Então, é muito maior, né? E eu acho que hoje, assim, mais pessoas têm se conscientizado disso. Não sei se é por conta de redes sociais, que as pessoas entram na sua casa, né? Você vai fazer um story, você tá ali com a sua casa atrás. Quer dizer, sim, eu acho que talvez isso tenha gerado um pouco mais de atenção aos ambientes. Mas talvez o home office, né, Nath? A gente gasta muito tempo em casa agora, então as casas precisam ser mais organizadas, mais bonitas, mais aconchegantes, né? Exato. Né? Eu acho que é um ótimo ponto. E acho que as pessoas começam a pensar um pouco mais nesse conforto, até pela longevidade, né? Então, assim, eu não sei se é o pessoal da nossa idade, assim, que você começa a olhar e falar, cara, em algum momento eu vou ter que dar eu vou passar o resto da vida de aluguel, quer dizer, em algum momento eu vou ter que tomar essa decisão. E aí eu acho que existe uma busca nas pessoas por morar em lugares melhores, por ter mais conforto. Então... A gente teve um boom de estúdios, agora a gente vê também que as pessoas vão voltar para apartamentos normais, antigos, maiores, né? Exato. E muitas vezes no aluguel a pessoa não investe um valor para ter aquele ambiente que ela realmente desejaria, né? Não é meu, não vou investir. Mas o dia é seu, né? O tempo é seu. O tempo é seu. A volta, né? E o impacto que aquilo tem, né, no ambiente também é seu, né? E assim, se você pudesse falar alguma coisa pra Natália de uns 10 anos... Você tá com quantos anos? 30 aí, né? Vou fazer 34 semana que vem. Ah, é verdade. Nossa, chegou de novo, Marcia. 34 anos. Você é muito nova. Mas se você pudesse dizer alguma coisa pra Nath de 24, o que você falaria?
Você nem imagina o que vem por aí. Essa é uma boa frase. Eu acho que eu diria para ela que tá no caminho certo. Assim, eu não volto atrás de nada, Sim. assim, acho que foi uma trajetória muito bem construída e tudo. Mas, assim, eu não me arrependo de Sim. nada. Eu acho que naquele momento eu tava vamos trabalhar muito, não sei o quê, virar madrugada, tá? E faz parte, né, jovem? É aquela época que eu era jovem agora, não tenho mais todo esse pique, não. Mas eu acho que eu falaria isso, assim, você não faz a menor ideia. Né? Porque eu acho que eu acho que eu achava muito que eu sabia. Aos 24 você achava, né? Você começou cedo a trabalhar, né? Tinha Foda, estudou bem, né? Coitada. É isso, cara. Legal. E se você tivesse um conselho mesmo para dividir com essas mulheres insatisfeitas nas posições CLT, ou mesmo como empreendedoras, já empresárias, né? Que não estão rumo tão bacana, que não acham que os seus negócios tão bacanas, né? Porque não é só você que a gente tá vendo com fila, sabe? Fila de gente querendo. A gente tá com uma outra amiga que saiu do CLT agora, por incentivo da Thaís Roque, e ela tá com uma lista e ela faz consultoria em processo. Ela melhora os processos da sua empresa. Tá. Muito boa. E ela tá com fila também, ela demorou para acreditar que ela tinha 13 anos numa mesma empresa também. Então, eu vejo que tem essas pessoas, né, que vão para o mercado e vão ter gente sempre querendo. Então, e talvez tem empresários que queiram mudar e tem pessoas do CLT que queiram sair. O que você falaria para essas pessoas hoje, para essas mulheres, assim? Se tivesse um recado bem mais fundamental, né? Eu acho que sair da ilha para enxergar a ilha. Se distanciar. Olhar a sua vida de fora. Quer dizer, aquilo que você tá fazendo sentido para quem você quer ser, sabe? Então, assim, a sua decisão diária constrói quem você é e vai ser. Então, assim, dá um passo para trás para se ver de fora, analisa e eu acho que, assim, se você pudesse fazer qualquer coisa, o que você faria? Qualquer, né? Se não dependesse de coisa financeira, primeiro. Será que é tão impossível? Uma amiga minha me perguntou isso. Ela falou assim, mas se você pudesse sonhar, se você pudesse fazer o que você imaginasse, Você falou, seria? isso mesmo. Construir casas na praia de luxo, em Bahamas, São Bartolomeu. Tipo isso, tô falando. Quer dizer, às vezes a gente se limita muito. Cara, dá uma olhada pra fora e vê aí, vê se não dá. Será que não dá? Entendeu? Legal, muito bom. Excelente dica. Amei. Vou sair aqui de tudo, vou ficar uns 10 dias fora da minha ilha. Na madrugada. vendo a ilha. Esse aí você faz de madrugada. Não é retiro, não é nada. Tá ali 2 da manhã, você acorda e você fala assim, gente, peraí. E aí é nessa hora que vem o insight. Será que vai chegar ali? Hoje eu tava descendo com um monte de roupa, eu e a Alice aqui, pra gravar os episódios. Eu falei, Aline, será que todo esse esforço vai chegar? Que lugar que a gente quer chegar com esse podcast? A gente tem que ter certeza disso, entendeu? Porque senão, esse fomento, todas essas carreiras maravilhosas que a gente encontra, não, a gente tá chegando num lugar de muito aprendizado que a gente acha que vai ser fundamental para outras coisas. A gente se pergunta isso, mas legal, funciona bem. Mas, Nath, a gente tem 2 perguntas clássicas já aqui no nosso podcast, desde a nossa primeira temporada, que tem a ver com o nosso nome, Empoderadas. Então, a gente quer saber, primeiro, qual foi o momento da tua trajetória profissional que te deixou mais irada, no sentido, assim, de mais brava? Mais brava. Irritada, frustrada. Assim, esse momento pra mim foi o mais marcante, foi algo que tirou o que eu contei, né? De ver uma pessoa que eu admirava vivendo uma vida dependente ali, pra mim foi um momento que me deixou... Talvez com um tanto de ano a mais que você, né? Assim, uns 15 anos a mais, que faz uma diferença, né? Porque a pessoa trabalhou mais 15 anos, sei lá, mais 16 anos. Eu acho que esse foi o momento. E também esses momentos em que eu vi pessoas que eu admirava muito sendo descartadas. Assim, eu acho que o etarismo é algo que a gente precisa combater. Uma entrevistada contou uma vez pra gente que até dentro dos esportes de alta performance, né, tem uma coisa, ela estava falando de 30 e poucos anos, mas ela estava falando de uma forma um pouco como se ela tivesse velha, né? É engraçado para a mulher como isso, né, cai, né, o 30 a mais, né?
E É um terço da sua vida. é um terço, gente. As pessoas estão vivendo 90 anos com facilidade. Meus avós estão chegando lá. Entendeu? Então, tipo, é muito, né, tranquilo, eu acho. E qual momento te deixou mais... qual momento foi mais irado no sentido de mais interessante, mais legal, assim, na tua trajetória? Eu acho que quando eu tomei a decisão que eu iria sair, e eu falei isso para pessoas próximas, foi a convicção, a certeza que essas pessoas tinham que ia dar certo. Ai, que legal, Nath. Muito legal. Que eu mesma não tinha, né? Talvez isso fortaleceu ainda mais a decisão. Então a gente deixa uma impressão nas pessoas que às vezes a gente não tem sobre a gente mesmo. Nossa, eu tinha certeza também que ia dar certo. Nunca tive dúvida. Se você falasse que ia fazer qualquer coisa que você tem essas aptidões aí a mais, eu ia falar, gente, vai dar super certo. Super organizado, super não sei o quê. Eu tinha muito mais... Se não der certo isso, eu vou fazer outra coisa. Quer dizer... Sim. É o que você falou, de fome eu não morro, mas assim, vou tentar outra coisa. Eu tinha uma certeza. Eu não quero continuar no corporativo, não pretendo voltar. Tá, não, as portas estão abertas. Estão, mas assim, eu gostaria de não voltar, se puder. Com toda a gratidão, com todo amor, não, de jeito Bora nenhum, no meu nunca falar coração. mal de empresa alguma. Não, passou super bem, né? De forma alguma, conheci pessoas maravilhosas e foi um momento incrível. Mas assim, não quero voltar. Acabou, beleza? Então eu sabia que eu ia fazer alguma coisa que ia dar certo, mas eu não sabia o que exatamente, sabe? Então, eu tava me jogando pra tentar e as pessoas... Ninguém ficou tipo... "Oh, meu Deus, mas você é maluca." Não teve isso, quer dizer... É sua hora mesmo de brilhar. Tá tudo certo. Tudo legal. Muito bom. Então, a gente vai encerrar esse episódio do Empoderados. Queria agradecer demais você, sua presença. Natália Aragão, né? Faz anos que a gente se conhece. Foi muito legal entender essa mudança, essa coragem, essa ousadia. A gente tem falado muito disso dentro das mulheres. E quando a gente conversou com você para entender se você ia ser chamada para ser entrevistada, a gente percebeu o quanto a sua história, quando você contava a sua história, ela era genuinamente uma forma de dar essa força para outras mulheres, né? Porque o sentido desse podcast é esse, né? A gente entender, ter aquele tapinha nas costas ali pelo ouvido, pela imagem, de que a gente precisa, né, tá atrás dos nossos sonhos, que a gente tem esse direito de sonhar, né? A gente já entrevistou uma pessoa na primeira temporada que falou que ela nunca soube o sonho da mãe dela, sempre do pai. Então, as mulheres, elas têm muito pouco direito de sonhar e de realizar o que elas sonham, de fato, né? Então, a gente vem aqui para trazer pessoas inspiradoras que façam diferença na vida de mais gente, né? Obrigada pela presença, obrigada pelo seu tempo, que é anual Nosso ativo mais precioso. Nosso ativo mais precioso, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço, gente. Acho que o trabalho que vocês estão fazendo faz toda a diferença. Então, é uma honra mesmo. Acho que isso é o que move. Parabéns. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Sua história é inspiradora e seu brilho no olhar também. Quem estiver assistindo vai Para falar de reforma, coragem, hein? Putz, eu já conheci gente que faz reforma, hein? Que tem experiência. Mas não, com esse brilho no olhar. Obrigada, Nath. Obrigada, gente. Foi um prazer. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, gente. Até o próximo.